tudo bem com vocês? Como vocês estão? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o modelo cognitivo, o quanto é importante nós conhecermos o modelo cognitivo e o quanto isso vai nos auxiliar a melhorar a nossa performance. Vamos lá? Uma das premissas da TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, é a seguinte: o que perturba o ser humano não é a situação em si, mas a maneira como ele interpreta os fatos. Então, uma situação desencadeia uma interpretação, uma avaliação daquela situação, que consequentemente trará reações fisiológicas, comportamentais, certo? Então, vamos avaliar cada esfera dentro do modelo cognitivo. A situação aqui vai ser, o mercado financeiro. Então, quando nós estamos expostos ao mercado financeiro. Vamos imaginar que você está diante da tela, o mercado está para abrir e você já está ali sentada aguardando. Naquele momento você está, muitas vezes pensando em muitas coisas. E esses pensamentos se chamam pensamentos automáticos. O que são pensamentos automáticos? São imagens, memórias, palavras que surgem de forma automática, espontânea, ou seja, às vezes você nem se percebe e você já tá pensando em um monte de coisa. Eu tenho que lavar a louça, eu tenho que fazer isso, eu tenho que responder o cliente, eu tenho que prestar atenção no mercado, eu tenho que fazer gerenciamento, e naturalmente isso vai te deixar indisponível também para o que está acontecendo. Então é importante a gente entender que os pensamentos automáticos, ele é o primeiro nível da nossa cognição, É por eles que nós temos acesso às nossas crenças intermediárias e nucleares. Então, partindo da nossa avaliação do mercado financeiro, estamos sentados esperando o mercado abrir e de repente vem ali um monte de pensamento. Esses pensamentos, muitas das vezes, você não questiona os pensamentos, você só aceita. Não existe uma avaliação sobre o que daquele pensamento é pertinente, o que não é, o que é eficiente naquele momento, o que não é. O que faz sentido, o que não faz sentido. Então, o nosso primeiro ponto aqui vai ser colocar a atenção nos nossos pensamentos, a começar a praticar isso. Porque, como eu mencionei no vídeo de autoconhecimento, quanto que é importante a gente praticar a nossa percepção, aumentar a nossa percepção sobre as nossas emoções, através do registro, das emoções. Depois que você começa a registrar suas emoções, é importante também começar a avaliar se eu estou me sentindo ansioso, o que está se passando pela minha cabeça, e coletar esses pensamentos para avaliarmos. Consequentemente, esses pensamentos vão gerar uma resposta fisiológica, Se você está ali com um pensamento acelerado, pensando com uma previsão negativa de futuro, naturalmente o seu corpo vai ficar tensionado, você vai liberar, como eu mencionei no vídeo de ansiedade também, respostas fisiológicas que vão fazer com que o seu corpo entre num movimento de luta, fuga, esquiva, e naturalmente isso vai prejudicar a sua performance. Por isso que é tão importante ter consciência desse modelo cognitivo, Os nossos pensamentos, como está a nossa interpretação sobre aquele lugar, que é um ponto que eu sempre trago também, a questão da postura, O que você está esperando do mercado, o que você deseja ali de fato, porque isso também vai influenciar no seu desenvolvimento como um todo. Então, voltando àquele exemplo que eu trouxe do começo, do modelo cognitivo, de nós avaliarmos a situação. Então, estou na frente ali do mercado, sentado, esperando o mercado abrir, e de repente me sinto, muito agitado e começo a colocar atenção e reparo que eu tô com um pensamento assim: e se eu perder hoje, E se eu perder hoje? Tomei um stop na semana passada. Nossa, o mercado tá confuso. Já percebo que meu corpo, as minhas respostas estão ali no movimento mais de fuga, de medo. Tô realmente emaranhado naquela emoção. Primeiro ponto que nós vamos fazer: avaliar esses pensamentos. E se eu tomar um stop hoje? Primeira pergunta mais importante da TCC: qual é a evidência? Qual é a evidência que eu tenho que eu vou tomar um stop hoje? Bom, evidência concreta você não tem nenhuma, porque o mercado está abrindo e você nem operou ainda, Essa é uma questão. Sabermos direcionar a nossa interpretação para o momento presente, Você treinar o mindfulness, que é a atenção plena, estar presente. É uma prática também, é um estilo de vida, de concentração, você conseguir redirecionar seus pensamentos. Então, se eu não tenho evidência nenhuma que eu vou tomar stop, o porquê que eu vou colar nessa hipótese, o porquê que eu vou acreditar nela. Um ponto muito importante é que a nossa atenção é enviesada. Então, se eu me percebo ali com muito medo, e se tomar stop, eu já tomei um stop semana passada, naturalmente a minha seleção
atenção vai ser em operações que não vão ser tão limpas, porque eu não estou disponível para o que está acontecendo, percebe? A minha mente ela está ocupada pensando ali nas previsões futuras, né, no processo de previsibilidade do que pode vir a acontecer, mas eu não estou focando no que pode acontecer. Então eu vou apresentar para vocês 4 distorções cognitivas que são muito naturais, ocorrem muito na tomada de decisão e que é importante você se dar conta para ver se você realmente não está cometendo isso na sua tomada de decisão e, consequentemente, prejudicando os seus resultados, a sua permanência na operação e a sua postura no mercado como um todo. Então, continuando o exemplo, onde você se percebe muito ansioso, com medo de tomar um stop, vamos já entrar na primeira distorção, que é uma catastrofização, uma previsão negativa de futuro. Você já está prevendo que algo de ruim vai acontecer e, consequentemente, se preparando para esse desconforto, para essa dor. Mas um ponto, como eu trouxe na questão da pergunta mais importante, qual é a evidência? Qual a evidência sustenta o pensamento e qual evidência não sustenta o pensamento? No caso de ser uma previsão negativa de futuro, não aconteceu ainda, então você não sabe se você vai tomar um stop de fato, né? Mas o stop pode sim acontecer, né? Porque nós estamos trabalhando com probabilidade. Então é importante nesse caso você ter um bom gerenciamento de risco, no sentido de você ter consciência que o seu stop está precificado e que aquilo não vai ser o estopim que falta para você entrar no raciocínio emocional e que o stop não é você. O stop é um evento que ocorre porque faz parte ali do mecanismo do mercado e ele tem a intenção também de te proteger de uma tomada de decisão equivocada. Então, entendemos também essa questão do porquê o stop pode acontecer, ele não está significando que ele não está dizendo algo sobre você, ele é só algo que faz parte, né, ali realmente da estrutura do intraday, do mercado financeiro. Então, o primeiro ponto é isso, é entendermos que em pontos de evidências sobre o futuro você não tem nenhuma, mas que essa sua preocupação, ela é pertinente, né, mas que você está amparado num bom gerenciamento de risco, então isso não é algo que você precisa se atentar no sentido de ficar preocupado caso isso venha acontecer, que já está ali organizado no seu mês, na sua semana. Isso é muito importante, pessoal. Coloquem muita atenção na estrutura, no planejamento, porque day trade é justamente isso, é você ter um bom planejamento diariamente daquilo que você vai fazer no mercado. É isso que vai te fazer permanecer e também ampliar a sua autogestão. Sempre avalie as evidências desse ponto de vista, no sentido do que de fato você tem de concreto e o que não é, porque lembrem-se, pensamentos são hipóteses. Nós temos cerca de 50 mil a 70 mil pensamentos por dia, ou seja, são muitos pensamentos e nem todos são válidos, então é sempre importante avaliar aqueles que estão tirando, né, você ali do eixo naquele momento. Porque nos momentos em que estamos ativados emocionalmente, é ali que mora um pensamento quente. E um pensamento quente é um pensamento que tem muita carga emocional. Então, nesse processo de avaliação e questionamento, você consegue chegar em alguma crença central sobre, né, você, a sua história, e se ela está disfuncional ali ou se precisa flexibilizá-la. Então, esses pensamentos, eles são muito importantes. Por isso que é importante avaliá-los e anotá-los, ok? Então, voltando, né, aqui para as distorções cognitivas que eu dei uma desviada, mas vamos voltar. A catastrofização, ela tem uma tendência a desqualificar os aspectos positivos daquele momento. Como você tem uma previsão negativa de futuro, isso vai te deixar muito ansioso e você não vai olhar para os aspectos positivos daquele momento, no sentido planejamento, tempo de estudo, ferramentas, que você está bem amparado, você vai desqualificar esses aspectos. Então, é um ponto muito importante, né? Porque vocês estão amparados, né? Tem boas plataformas, bons indicadores que nos auxiliam aí na tomada de decisão. Então, é importante colocar atenção nesses aspectos também e não só ficar pensando, e se eu tomar um stop? Porque isso você está se distanciando da realidade daquilo que você tem, né? E naturalmente isso vai prejudicar a sua performance. E mais um adendo a respeito da catastrofização é que ela envolve um raciocínio emocional muito forte, que é outra distorção cognitiva também. Você acredita muito naquilo porque você sente,
né? Você sente que algo de ruim vai acontecer, você sente que o stop vai vir. Eu já tive um caso que uma vez um paciente acordou e falou: nossa, hoje eu acordei e tive a sensação que eu ia tomar stop. E aí ele foi realmente sentindo aquilo, que ele ia tomar o stop, tomando stop, e aí ele tomou o stop. Então, percebe que a gente também, e isso já entra numa profecia autorrealizável, que você acredita tanto naquilo que você, né, como eu mencionei também, a nossa atenção é enviesada, então a gente vai colocando atenção e construindo todo aquele cenário para confirmar aquilo que eu acreditava, e aí depois eu falar, não, sabia que não era para operar. Então, existe uma pré-determinação muito forte nesse aspecto, quando você realmente sente aquilo vira uma verdade absoluta. Então, é importante também ter cuidado nesse questionamento, né, para você ser acolhedor consigo, no sentido de entender o que você está sentindo, por que aquilo está aflorando, por que está vindo naquela intensidade, lembra? Intensidade, duração da emoção, e consequentemente isso vai afetar, lembrando lá do modelo cognitivo, seus pensamentos e as suas respostas, né, as reações fisiológicas e comportamentais. Então, vale muito a pena colocar atenção sobre isso. Agora, indo para outra distorção que é muito comum, são declarações do tipo eu deveria, eu devo. Que é quando você não faz aquilo que você se propõe, se planeja, e aí você fica no eu deveria ter feito aquilo, eu deveria ter entrado ali, eu deveria ter saído aqui. Mas isso quando o mercado já está formado, né? Quando você já tem todos os elementos formados. E isso é um ponto muito rígido. Naquele momento que você tomou a decisão, provavelmente você não tinha todos os elementos. Tem um ponto também, a mágica, né? Quando o mágico faz a mágica e você não sabe, é algo, nossa, o que vai acontecer? Agora, quando você sabe todos os detalhes que tem por detrás da mágica, fica assim, nossa, como eu não vi isso? É muito fácil, é muito bobo. E no mercado isso acontece também, né? Como eu não vi que aquela entrada estava tão clara, mas depois de formada, fica muito mais fácil você conseguir, né, decodificar aquele ambiente. Quando está se formando, é um processo que envolve vulnerabilidade, riscos e ativação emocional. Então, é uma mistura, né? Uma salada de frutas ali que vai fazer com que você esteja ativado emocionalmente e, consequentemente, isso vai prejudicar a sua interpretação. Então, é importante entender se você comete essa distorção do eu deveria de forma muito acentuada, como que você está avaliando aquilo que você faz e não aquilo que você deveria fazer, porque senão entra muito no aspecto de expectativas e não olha para aquilo que vem sendo feito. E isso também vai prejudicar o seu processo, né, seu desempenho, do seu aprendizado, porque você está olhando num aspecto muito realmente imaginário de coisas que você deveria fazer de forma muito perfeitas, e sendo que a vida ela não é linear, né? O mercado não é linear, o mercado é muito parecido com a vida. Ele tem os momentos ali de incertezas, de movimentos erráticos, e isso que dá também o tchan, né? De ser um mercado movido por emoções, medo, ganância. Então é importante que a gente tenha essa consciência de como nós estamos interpretando, para ver se nós não estamos colocando aí muitos deverias da nossa performance e não olhando para aquilo que estamos fazendo de fato. Ok? Agora, outra distorção também é muito comum é o EC. E se eu perder? E se isso der errado? E se não dá certo? E se eu estiver perdendo tempo? E se o mercado não for para mim? Percebe? De novo, nós estamos no futuro. Então, é mais uma distorção que envolve aquele redirecionamento da nossa interpretação de como estamos avaliando aquela situação, né? Do planejamento, da estrutura, da nossa postura, porque senão fica muito vago, percebe? Você vai colocando muitas coisas, muitos pensamentos que reforçam a incerteza que já existe, né? E naturalmente isso vai te deixar instável, inseguro, frustrado muitas vezes quando as coisas não saem do jeito que você gostaria. Então é importante avaliar se você está alinhado com seus objetivos daquele momento, né? Se o seu operacional também está alinhado com os seus objetivos daquele momento, porque isso vai te ajudar também a fazer essa regulação emocional, no sentido de avaliar os pensamentos, entender se aquele pensamento está desproporcional para aquele momento, ou se ele está sendo realmente uma alerta que é importante, né? Ter essa sensibilidade para interpretar aquilo que você vem sentindo, aquilo que as suas emoções estão demonstrando, porque lembre-se, pessoal, as emoções elas são as pistas, e os pensamentos eles também são pistas para a gente entender
coisas que estão ali, necessidades emocionais que devem ser supridas. Então, é muito importante colocar a atenção. E por último, nós temos o pensamento dicotômico, que é o pensamento tudo ou nada. Ou eu sou um fracasso, ou eu sou um sucesso. Ou eu só acerto no mercado, ou eu só erro. Que é um pensamento que polariza a experiência, né? Que faz com que você só olhe para a superfície daquela experiência em si, e não o que ela vem te trazendo, quais são os aprendizados, qual é o caminho que você já trilhou, qual é o caminho ainda que você tem para trilhar, né? Nada é certo, errado, sucesso e fracasso, tudo é um processo em construção, que tem muitos elementos que são importantes aí para nossa evolução, né? Como pessoa, como profissionais e na vida como um todo. Então é importante também sempre avaliar quando você entrar nesse modo, né, de ou tudo vai muito bem ou tudo vai muito mal, e naturalmente você tá ali grudado naquela emoção também, num raciocínio emocional, né, emaranhado com aquilo que você tá sentindo, não tá se permitindo também olhar para outros aspectos. E um ponto importante é que as nossas emoções, elas são transitórias, né? Então, se você se percebe assim muito polarizado na experiência, tudo ou nada, e você vai conversando com você, vai se avaliando, por que eu tô pensando assim? O que eu já fiz até agora? Quais são os pontos fortes que eu tenho? Quais são os pontos que eu preciso desenvolver? Isso vai gerando uma regulação emocional natural, né? Não vai fazendo com que você fique mais catastrófico, mais potencializado no tudo ou nada, e naturalmente não saia do lugar, né? Fica ali realmente riscando cada vez mais o caderno e não se regulando. Então, pessoal, o que eu quis trazer para vocês nesse vídeo é justamente essa questão que eu sempre falo aqui também. Comecem a colocar atenção no que vocês vêm pensando, a nossa cognição, né? O modelo cognitivo, os pensamentos automáticos, é o primeiro nível da nossa cognição. Então, é muito importante a gente começar a exercitar essa ampliação da nossa percepção. E é um treino. Então, quanto mais atenção você colocar, mais fácil vai ficar de você identificar que às vezes você está sendo catastrófico, que às vezes você está no raciocínio emocional. E isso também nos ajuda a sair, né, a criar estratégias para sair desse momento e não utilizar uma estratégia para tudo, né? Não só usar o martelo, porque muitas vezes o martelo não é funcional. Então eu tenho que ter outras estratégias, né? Afiar o meu machado para poder ser assertivo e também me desenvolver no mercado como um todo. Então me contem aqui quais foram as distorções que vocês se identificaram. Tem uma lista de distorções. Se vocês se interessarem, no meu Instagram eu sempre posto alguma coisa. Então eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.